Queridos jovens, estamos aqui para nossa aula número 8, onde hoje vamos abranger as sessões 37 e 38 de Doutrina e Convênios, a sessão 42 e a sessão 44 de Doutrina e Convênios. É interessante lembrar que esta revelação ela foi dada 8 meses depois que a igreja ter sido oficialmente organizada. Os missionários foram particularmente bem-sucedidos na região de Kirtland, onde eles batizaram 127 pessoas em apenas 2 ou 3 semanas que lá permaneceram. Eles estavam indo a caminho do Missouri. E a igreja então continuou a crescer rapidamente naquele lugar depois que eles partiram. E as revelações eram derramadas dos céus à medida que o profeta Joseph Smith recebia orientações pessoais para os santos e instruções concernentes à revisão da Bíblia e os registros de Moisés a Enoque. É interessante lembrar, que, olhando no mapa, basicamente eles se estabeleceram perto de Palmyra, Fayette, Harmony, naquela região. E então o Senhor estabeleceu agora como um dos pontos de reunião dos santos a cidade de Kirtland, em Ohio, onde ficava mais ou menos uns 400 quilômetros essa distância entre Harmony e Kirtland. Então Kirtland foi o primeiro local em que o Senhor designou que eles deveriam se estabelecer como povo do Senhor. E lá então a maioria dessas revelações que vamos falar agora foram dadas pelo Senhor. Eu gostaria agora que vocês abrissem as suas escrituras na seção 38 e dessem uma olhadinha dos versos de 1 a 5 e quais verdades e princípios que nós aprendemos nesses 5 versos. Isso é muito importante a gente entender um pouquinho a respeito do Salvador Jesus Cristo, de quem é realmente o Salvador Jesus Cristo. Então dá uma olhada aí e depois a gente volta a conversar. Acho que você já deu uma estudadinha. Note que eu sou, é uma tradução da palavra Yahvé, quer dizer Jeová, o Senhor já se apresenta dizendo quem ele é, o Criador, o grande Jeová, que é usado essa expressão, o grande eu sou. Nota que aqui o Salvador está se apresentando e mostrando quem realmente ele é, o Criador, ele é o que intercede perante o Pai, enfim, ele está apresentando e nós precisamos saber quem nós adoramos, quem é o nosso Salvador e todas as coisas que ele fez e que ele é para que nós possamos verdadeiramente exercer fé nele. Vamos agora para os versos do 7 ao 12 e o Salvador dá mais algumas instruções. Eu vou ler para vocês enquanto vocês acompanham aí. Lá no 7 ele diz: mas eis que em verdade vos digo, que meus olhos estão sobre vós, sobre a igreja, sobre o povo da igreja. Estou no meio de vós e não podeis ver. O Salvador quantas vezes pode estar ou pode ter estado em nosso meio e a gente não pôde ver. Mas ele continua no 8, mas logo vem o dia em que me vereis e sabereis que eu sou. Porque o véu da escuridão logo será rasgado, e aquele que não estiver purificado não suportará o dia. O Salvador aqui está falando a respeito da sua segunda vinda, onde aqueles que não estiverem preparados para viver pelo menos a lei terrestre não poderão permanecer nesta terra. E aí ele coloca então: portanto, cingi vossos lombos e preparai-vos. Eis que o reino é vosso e o inimigo não prevalecerá. Lá no verso 11 ele diz: pois toda a carne está corrompida diante de mim. Isso ele diz em 1831. Que toda a carne estava corrompida. Os poderes das trevas prevalecem na terra, entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes dos céus. Pelo que reina o silêncio e toda a eternidade está aflita. E os anjos esperam o grande comando para ceifar a terra, para colher o joio a fim de ser queimado. E eis que o inimigo está reunido. Interessante, irmãos, que esse silêncio que ele fala foi o período da apostasia.
onde o Senhor não tinha nenhum povo a quem pudesse revelar os seus mandamentos, né? E agora com a restauração do Evangelho, né? Que foi colocado e trazido ao povo, ao mundo, para que pudesse prepará-lo para a grande colheita do final dos tempos, onde o joio e o trigo serão separados. Note nesta citação do presidente Harold B. Lee, ele diz assim: quando os grupos de missionários saem em missão, passam no templo para uma sessão em que lhes é permitido fazer perguntas, cujo debate não seria apropriado em nenhum outro lugar. Ele às vezes pergunta: o Senhor poderia nos dizer em que lugar do templo o Salvador já foi visto? Minha resposta é: não esqueçam que esta é a casa do Senhor. Este é o lugar que tentamos conservar o mais puro e santo sagrado de todos. Este é o lugar onde ele provavelmente virá, quando vier à terra. Não perguntem por um lugar determinado do templo, pois ele tem estado aqui agora mesmo. O presidente Hinckley, ele diz assim: eu não sei quando o Senhor virá. Eu estou pronto para ele. Espero que não esteja muito longe neste mundo cheio de mal. Eu não sei. Vem, ó Rei dos Reis. Eu posso cantar com convicção. Essa deve ser a nossa preparação. Estar pronto hoje. Né? Que se o Salvador vier hoje, estaremos prontos para recebê-lo como Rei dos Reis, né? Como ele virá com poder e grande glória. Na sequência desta sessão, temos dos versos 17 a 42. Ele vai listar as características da terra da promissão e como e quais são os requisitos que temos que ter para herdá-la. Então eu gostaria que vocês analisassem esses versos, o 17, o 18, o 20, o 21, o 22, o 35 e o 39. E daqui a pouco voltaremos a conversar. Então vejam quais são as características da terra da promissão nestes versos. Vamos ver então se chegamos à mesma conclusão. Tá? No que a gente leu, eu selecionei uma palavra, né, para cada descrição da terra prometida, que ela é rica, é produtiva, não tem maldição, ela é uma herança eterna, Cristo será nosso rei e governante, Cristo olhará por nós, o povo será livre, só teremos as leis de Deus, não haverá pobres e teremos as riquezas da terra. Na verdade, aqui, a terra da promissão que está descrita aqui está falando sobre o milênio. Mas nós podemos ter parte disso nesta vida aqui na terra, se seguirmos o que o Senhor coloca como requisito nos seguintes versos de como nós devemos ser para termos direito a estar no milênio, e também nós podemos fazer da nossa vida uma terra prometida agora. Então vamos ver nestes versos, vamos ver juntos os versos. Lá no verso 19, nós encontramos que para que a gente possa ser parte da terra prometida, devemos buscar, claro, de todo o coração, devemos ouvir a voz do Senhor, estimar nossos irmãos, praticar a virtude e a santidade, ser uno de coração, cuidar dos pobres, precaver-se contra o orgulho, devemos advertir o nosso próximo e devemos sair do meio dos iníquos. Esses são os requisitos para que nós possamos pertencer a estar na terra prometida. E podemos fazer essa terra prometida hoje em nossas vidas. Se seguirmos esses conselhos, nossa vida vai ser muito melhor. Olha, somente reforçando o verso 42, o Senhor diz: saí do meio dos iníquos, salvai-vos. E ele acrescenta: sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Aqui o Senhor está fazendo um convite, principalmente aqui os portadores do sacerdócio, mas serve a todos, porque os portadores do sacerdócio são os que portam os vasos do Senhor, portam o sacerdócio. Então o Senhor diz que nós devemos não participar e não
compactuar com a iniquidade que temos hoje no mundo, né? E sabemos que Satanás vai usar todos os recursos, todos os meios para atrapalhar a vida dos portadores do sacerdócio e de todos os membros que quiserem e estiverem buscando se aperfeiçoar melhor. Precisamos ficar atentos e não cair nas ciladas de Satanás. Pessoal, aí vai a primeira palavra-chave desta aula de hoje. Então, a palavra-chave, testemunho. Não esqueça, anote aí, testemunho. Vamos agora então para a sessão 42, é uma sessão de grande importância. Essa sessão 42 ela é chamada de a lei do Senhor, né? Lembra, a igreja estava no começo, o Senhor ia dando passo por passo, linha sobre linha, e chegou um momento em que o Senhor tinha que dar a sua lei, repetir alguns dos mandamentos que foi dado antigamente e colocar qual era a lei. Então nós vamos aprender um pouquinho a respeito da lei do Senhor, que está na seção 42 de Doutrina e Convênios. Falando da importância desta revelação, conhecida como a lei do Senhor, o presidente George Kennan, que foi membro da primeira presidência, ele afirmou: em seu inteiro contexto, essa foi uma revelação fundamental. Ele lançava uma torrente de luz sobre uma grande variedade de assuntos e resolvia muitas questões importantes. As pessoas fiéis tinham grande satisfação por serem membros de uma igreja que o Senhor reconhecia como sua e a qual ele comunicava sua palavra através do profeta, como fez nesta ocasião. Só relembrando, né, irmãos, que a igreja estava se estabelecendo em Kirtland, mas o Senhor, já prevendo as dificuldades que eles teriam em Kirtland, estavam se preparando para uma futura ida ao Missouri, né? Então, como a gente está vendo nesse mapa, eles foram de Nova York para Ohio, e agora eles estavam preparando para um futuro a igreja ir para o Missouri, né? A palavra lei, no sentido do Evangelho, se refere aos estatutos, julgamentos, princípios de salvação, revelados pelo Senhor ao homem. Cristo é a lei, significando com isso que ele é a incorporação e personificação da lei. Deus concedeu lei aos homens para ajudá-lo no empenho de se tornar como o Pai e o Filho. Ninguém pode vir ao Pai a não ser pela obediência às leis dadas por Cristo. Para iniciar esse nosso estudo, eu gosto desta Doutrina e Convênios 88:34, onde ele diz lá que aquele que é governado pela lei, o que acontece com quem aceita ser governado pela lei? É preservado, é aperfeiçoado e depois ele é santificado pela lei. Então a lei nos preserva, nos aperfeiçoa e nos santifica. Vamos então estudar um pouquinho desta lei do Senhor. Nesses dois versos, é importante notar quais são as instruções do Senhor aqui. Vamos lê-los. E também os élderes, sacerdotes e mestres dessa igreja ensinarão os princípios do meu evangelho que estão na Bíblia e no livro de Mórmon, no qual se acha a plenitude do meu evangelho. Muito interessante notar aqui, né, que às vezes a gente vai para uma reunião da igreja, as pessoas vão lá, dão alguns discursos e ninguém abre uma escritura. Ninguém lê uma escritura. E o Senhor aqui diz que é muito claro, quando nós estamos ensinando o evangelho, temos e devemos usar as escrituras, porque é elas que testificam do Salvador e têm a plenitude do evangelho. Depois o Senhor continua: e observarão os convênios e regras da igreja para cumpri-los. E estes serão seus ensinamentos conforme forem dirigidos pelo Espírito. Interessante, o Senhor também diz o seguinte, que nós precisamos estar dispostos a cumprir as regras da igreja. Não são nossas regras.
São as regras da igreja, estabelecidas pelo Senhor através dos seus líderes. E temos que estar dispostos a isso. Temos que estar dispostos e preparados também para ensinar pelo Espírito. A respeito desta preparação, o presidente Spencer W. Kimball ele diz o seguinte: não podemos esperar influenciar os outros no sentido da virtude, a menos que vivamos uma vida de virtude. O exemplo de nossa vida vai levar uma maior influência do que toda a pregação que podemos fazer. Nós não podemos esperar levantar os outros a não ser que estejamos em um lugar mais elevado. É importante notar que, como o Senhor disse, que se nós não usamos as Escrituras, se nós não observamos os convênios e as regras da igreja, não guardamos os mandamentos, será muito difícil o nosso ensino, porque nós não vamos dar o exemplo. E não podemos elevar ninguém sem estar numa posição mais elevada. Então é muito importante que aqueles que ensinam na igreja possam estar buscando ser pessoas melhores e que possam ser um exemplo daquilo que ensinam. No verso seguinte, o Senhor diz o seguinte: depois de todas aquelas informações que já vimos nesses 2 primeiros versos, nesse verso, no 14, ele diz assim: o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Primeiro aqui vamos tentar definir oração da fé. A gente sabe que oração é uma conversa com o Pai Celestial. E a gente sabe que fé ela é composta de alguns elementos, mas primeiramente acreditar. Nós temos que acreditar nos atributos de Deus, que Ele tem todo o poder, todo o conhecimento, e talvez o mais importante é as obras. Então, oração de fé é uma oração onde a gente ora e faz tudo ao nosso alcance. E aí o Senhor vai complementar com o que nos falta. Então, neste caso aqui, ele está falando do ensino. Como é que seria a oração da fé a respeito do ensino? Nós oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor para nos ajudar numa aula, num discurso, e vamos nos preparar, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos estar preparados. Não adianta nada chegar 5 minutos antes: Senhor, eu tenho um discurso, me ajude. Claro, a não ser se você não foi avisado antes, mas nós precisamos ter uma preparação. E é isso que a Escritura diz. E, na sequência, ela diz que se não tivermos o Espírito, não ensinaremos. Eu gosto muito de uma citação do Elder Holland, ele diz que no Evangelho de Jesus Cristo há uma regra fundamental de que o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. E ele ainda complementa: eu tomo a forma imperativa do verbo deve, nesse versículo, que quer dizer que não só sem o Espírito não vamos ensinar muito bem, ou que a aprendizagem não vai realmente acontecer, mas com mais ênfase que Deus nos proíbe de ensinar sem o Espírito Santo. Vocês não devem ensinar. Soa como uma ordem para mim. Segundo, então, aqui o Elder Holland, se a gente não tiver com o Espírito, a gente não deveria ensinar, porque o nosso ensino vai ser vão. Essa é uma coisa para a gente parar e pensar um pouquinho. Então, devemos, sempre que formos ensinar, buscar termos a companhia do Espírito do Senhor conosco. É bem simples entender o porquê que precisamos do Espírito. Nota lá em 2 Néfio, a gente já conhece essa escritura, e eu tenho sempre falado nisso, onde diz que o Espírito é que leva a palavra ao coração das pessoas. O orador, o pregador, leva as palavras à mente da pessoa, mas é o Espírito que leva as palavras ao coração. E se não entrar no coração, não vai haver nenhum tipo de mudança, o ensino não vai ser efetivo, se ficar só na mente. Olha esse gráfico na sequência. A palavra entra na mente, o Espírito leva ao coração e isso vai gerar uma ação, tanto boa quanto ruim. Nós estamos aqui falando do lado bom, Olha essas 2 outras escrituras, Não vos envergonheis, nem vos confundais. Altivez e orgulho são uma armadilha para a vossa alma. E uma outra, o Senhor diz: ser humilde,
e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. Tá? Então nunca esqueça de que as palavras têm que entrar na mente e depois ir para o coração, e aí vai gerar ação. Né? Gostaria agora que vocês abrissem aí as escrituras de vocês, analisassem esses versos, identifique aí os mandamentos que o Senhor lista nesses versos, tá? Do 18 ao 30 da seção 42. Dá uma olhadinha e já vamos voltar a comentar sobre eles. Imagino que vocês devam ter já encontrado alguns dos mandamentos que o Senhor nos dá nesses versos. Né? Não matarás, não furtarás, não mentirás. No 22, muito importante, amarás a tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Né? Isso inclui qualquer outra coisa. A esposa e o esposo têm que estar em primeiro lugar. Depois o Senhor diz, não adulterarás, não falar mal do próximo e lembrar dos pobres. Esse lembrar dos pobres, né, nós temos a maneira do Senhor, que são as ofertas de jejum e auxílio humanitário. Através das ofertas de jejum, nós, como membros da igreja, né, entregamos nossa oferta ao bispo e o bispo julga quem merece ajuda. E é assim que os pobres da igreja são ajudados, né, através das ofertas de jejum. Na sequência dessa sessão 42, o Senhor vai falar um pouquinho sobre a lei da consagração, né, que estão lá nos versos do 31 ao 35. E eu vou passar aqui alguns slides onde vai dar uma ideia geral da lei da consagração, né, que não é vivida mais hoje na igreja, mas ela foi restaurada, foi vivida por algum tempo, e hoje nós só consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, olha lá, a primeira coisa que a gente tem que entender na lei da consagração, né, como é que ela funcionava, que as pessoas então consagravam tudo para a igreja e para os pobres. Tá? Então, o bispo era o agente, então a pessoa entregava ao bispo todas as coisas. Segundo aspecto, a pessoa então recebe como mordomia o suficiente para as suas necessidades. Cada um, então, aqui recebe de acordo com o que necessita. Né? Uma família maior receberia mais coisas, e uma família menor, menos coisas, tá ok? No terceiro aspecto, então, a pessoa iria produzir, principalmente naquela época, que eram fazendas e era uma produção de alimentos, tudo que ela não usasse para o benefício dela, ela levaria para o armazém do bispo. E esse seria um excedente. Então, esse excedente devolveria ao bispo que controlaria. Numa quarta etapa, então, deste excedente, as necessidades são supridas para aqueles que necessitam, para os pobres e para aqueles que têm necessidade. Tá ok? Tá ok. Então, deste excedente, né, o que é guardado no armazém do bispo, é para ser ajudado os pobres. Tá? Então, os pobres são supridos daquilo que excede de quem produziu. E talvez alguém que produziu e não conseguiu o suficiente para as suas necessidades. E assim, então, a lei da consagração funcionava. A igreja é financiada, né, e as necessidades são supridas. E assim se estabelecia. É evidente que esta lei, a lei da consagração, é uma lei celestial, do reino celestial. Muito provavelmente hoje nós não temos a capacidade de viver esta lei. Né? As pessoas teriam que ter um desprendimento total das coisas materiais, uma outra mentalidade. Né? Então o Senhor nos deu como substituição disso a lei do dízimo. Então quando estivermos plenamente preparados e vivendo a lei do dízimo, muito provavelmente viveremos a lei da consagração, muito provavelmente no milênio. Ok? Então, esse é um resumo rápido a respeito da lei da consagração. No manual do aluno você encontra um pouco mais informações a respeito disso. Então, tá bom.
Nossa última sessão deste bloco é a sessão 44, que ele está falando um pouquinho sobre as conferências gerais, né? Como é que nós devemos participar de uma conferência geral. Eu queria salientar aqui o versículo 2 da sessão 44. O Senhor diz assim: acontecerá que, se forem fiéis e exercerem fé em mim, derramarei meu espírito sobre eles no dia em que se congregarem. E claro, a gente percebe que quando a gente vai preparado para uma conferência geral, nós recebemos essas revelações. O Espírito é muito forte e nos mostra, nos dá o caminho que devemos trilhar nos próximos 6 meses, né, até a próxima conferência geral. Tá ok? Estava esquecendo, mas a última palavra, né, a palavra-chave desta aula é Moisés. Lembra? A primeira palavra já está lá no começo, e agora a palavra-chave, a segunda que você deve registrar, é Moisés. E aí encerramos nossa aula dessa semana, desejando a todos uma boa semana, e semana que vem estaremos com uma nova aula aqui, nesse formato diferente que estamos aperfeiçoando e tentando ver se vai funcionar, tá ok? Até a semana que vem, então. Um abraço a todos.